Boa tarde. Chegando para mais uma live. Olha ele, primeiro a entrar, muito bem. Oi, Mônica. Descabelada, gente. Você não é uma louca. Ô, Ti, você conseguiu. Ai. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Boa tarde. Eu feliz de ver vocês aqui. Vamos ver por quanto tempo o senhor Rafael deixa você ficar aqui, né, Ti? Espero que por um bom tempo. Dá só alguns minutinhos do pessoal entrando. Todo mundo ouvindo a música? Boa tarde. Ouvindo a música, já reconheceram a música? Sabem que música é essa? Oi, sogrinha. Essa música é linda. A música que sempre me emociona quando eu ouço. E tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Mas a música de hoje, inclusive, nem ia ser essa, mas eu tô ouvindo tanto essa música hoje que boa tarde, meu amor. Que eu não consegui ouvir. Que eu não consegui ouvir outra música senão ela. E aí fiquei fixada por essa música. Mas deixa eu dar uma pausa mesmo aqui. E o nosso tema hoje nem é ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a música certa, né? Do tema de hoje. Pra ver se vai. Aqui, consegui. Dou uma... É porque a gente vai fazendo um armengue, viu? Pra conseguir fazer essas lives. Se vocês vissem os bastidores como é uma onda. Ai, Karine, você fez uma coisa errada. Enfim, a gente faz um armengue aqui por trás dos bastidores pra conseguir ter uma live. Você não tá entendendo, entendeu? A gente monta daqui, monta dali, improvisa daqui, improvisa dali, mas sai, entendeu? O importante é que saia a live, né? O importante é o resultado final. Então a gente consegue. Mas a gente faz um monte de improviso para conseguir as lives. O importante é que elas estão aqui, estão acontecendo. A gente não está medindo esforços para que elas aconteçam. A gente não, eu, né? Não estou medindo esforços. Todo mundo ouvindo a nova música? Conte aí. Música ok? Boa tarde, tudo bem? Música ok? Dá só mais um minutinho para quem quiser correndo chamar alguém para participar da live, certo? E voltar. 1 minuto. Correndo. Tá? 1 minutinho só. Que é o tempo de chamar alguém, convidar alguém e voltar correndo. E aí a gente começa a nossa live. Tá bom? Hoje o tempo aqui tá meio nublado, o vento tá mais fresquinho. Tô com um filhotezinho de leão, gente, aqui do meu lado. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, gente, meu filhotinho de leão tá aqui do meu lado, tá vendo? Meu companheiro.
Maria não tá aqui, mas deixa um companheirinho aqui, tá vendo? Um filé de leão, que não tem paciência pra público, entendeu? Pra holofotes. Ele fica aqui do lado, só fazendo companhia. Meu amor. Ele não tem paciência pra plateia. Ele fica aqui quietinho. Né, meu? Fica aqui quietinho na dele, só na soneca, porque ele pode, né? É um luxo. Pois. É muita fofura. Fofura noite vai às alturas com ele. Todo mundo paparicando. Maria não tá aqui, aí a gente paparica ele. Pronto, todo mundo já foi, já convidou, já voltou? Pronto, vamos começar. Vou dar uma pausazinha, porque senão fica eu indo no cordel com o peitinho. Então, como bem perceberam, a música fala de paz. Paz pela paz. Então, já é uma dica sobre o que será a nossa live. A nossa live de hoje será sobre paz. E por que sobre paz, Karine? Eu estava pensando, né, dentre as leituras, dentre as orações das 18 horas que a gente tem feito durante esses dias, entre as minhas mensagens, uma delas foi sobre isso. Qual o nome da música? Paz pela Paz. Ela é de Nando Cordel, certo? Super conhecida. Rapidinho você joga aí, rapidinho vai aparecer ela. Aí sim, como eu ia dizendo, eu querendo falar sobre a paz. Saiu uma mensagem aqui, né, sobre paz. E aí eu pensando, meu Deus, como é que eu vou falar sobre a paz? E aí me veio na mente pesquisar sobre Mensageiros da Paz. Eu achei o filme de Divaldo Franco, que por sinal, o subtítulo do filme de Divaldo Franco é Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Mas eu não consegui assistir o filme. Infelizmente, eu não assisti no cinema. E eu não consegui assistir ainda o filme. Não tive essa oportunidade. Em breve eu farei. Mas eu tive a oportunidade de assistir o filme de um outro grande pacifista que a humanidade conheceu. O nome dele, quem sabe? Gandhi, Mahatma Gandhi. É um filme bem longo, tá? Indico para quem tiver a vontade de assistir. Tem disponível no Netflix. Mas são 3 horas de filme, então tem que estar realmente com muita vontade, com muita disposição para assistir, com muita curiosidade realmente para saber um pouco mais sobre a história do nosso Mahatma Gandhi. Eu vou começar o filme, ó. Eu vou fazer eu estudei o filme, literalmente. Eu extraí a live do filme. E então eu fiz uma análise crítica do filme. E aí eu começo a live pensando no filme e fazendo uma pergunta para vocês. Lutar para mudar ou para punir? E aí, o que é que vocês acham? Qual é o... Oi, Elele, tudo bem, meu amor? Qual é o objetivo da luta? Mudar ou punir? E aí ficou muito marcado em minha mente que Gandhi, ele é um indiano que foi para Londres com o objetivo de estudar, se formou, era advogado. E aí ele foi para a África do Sul. Quando chegou na África do Sul, ele foi logo logo no começo, ele foi vítima do preconceito pela cor dele, né? E até então ele não conhecia isso, ele não sabia o motivo desse preconceito. E de logo ele se incomodou e ele quis combater esse preconceito. Foi algo que trouxe desconforto a ele. E então ele, por impulso, enfim, instinto, ele quis mudar isso, né? E daí veio a luta dele inicial. Só que ele ainda era tão somente um advogado, né? Que viajava sempre de primeira classe e se recusava a viajar de terceira classe, como todas as pessoas de cor na África do Sul. E toda a história vai se passando, enfim, até que ele, de fato, internaliza a grande missão dele, que é mudar a sociedade e traçar uma nova trajetória para as pessoas de cor e fazer com que todos entendam que todos têm direito à vida, que todos têm direito à igualdade. E aí a grande marca dele é plantar a tolerância e a paciência. E durante essa marca de plantar, de semear a tolerância e a paciência, muitas vezes isso foi confundido com passividade.
E quando a gente fala em passividade, me veio, quando eu estava fazendo as anotações aqui, eu lembrei de uma outra palavra que está muito associada à passividade. E essa palavra é resignação, que muitas pessoas confundem também resignação com passividade. Por que muitas pessoas confundem resignação com passividade? Passividade são aquelas pessoas que nada fazem em sua vida de acordo com aquilo, com a situação que tem em sua vida. Qual o filme? Gandhi. Só Gandhi, certo? É um filme biográfico, vamos dizer assim, que fala da vida de Gandhi. Está disponível no Netflix, tá? E aí o que acontece? Pessoas passivas são pessoas que, apesar de até falarem, como a gente estava falando na live de ontem, de reclamarem, de muito clamarem sobre aquilo que odeiam ter em suas vidas, mas nada fazem para mudar. E aí a resignação se trata de você aceitar as coisas que são postas em sua vida, mas não necessariamente ficar parado sobre as coisas que acontecem em sua vida. Uma coisa se trata de você aceitar, mas não necessariamente ficar parado. Uma coisa quer dizer que eu entendo, que eu aceito toda essa situação que está acontecendo sobre o confinamento, sobre o coronavírus. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar parada sobre o que está acontecendo. Isso quer dizer que, apesar de eu entender, de eu aceitar, eu vou fazer a minha parte para que tudo isso passe logo. Resignação significa nós compreendermos as circunstâncias, mas nós continuarmos fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição para que as coisas fluam, para que as coisas sigam o seu rumo, né? Sigam o seu fluxo de uma forma contínua, para que a gente consiga chegar ao nosso destino final da melhor maneira possível. Entendeu? Essa distinção bem clara entre passividade, resignação, aceitação, que a gente fique bem claro em relação a isso aqui. E aí, em algum momento do filme, ele é questionado sobre a postura dele, porque a todo momento ele defende a não violência, não revidar, não atacar. E aí as pessoas falam que a postura dele, ele precisa ser ativo, mas ele fala, eu estou sendo ativo. E é exatamente sobre esse questionamento da passividade e do ativismo. E aí ele é questionado nesse aspecto. E ele fala, não, eu estou sendo ativo. Eu não só estou sendo ativo, como eu ainda... e só fazendo um parêntese, nessa época de Gandhi, a Índia era uma colônia da Inglaterra, certo? A Índia vivia sob o domínio da Inglaterra, sob o domínio da coroa inglesa. Então, cerca de 100 mil homens ingleses estavam lotados na Índia para dominar a Índia, porque era a Inglaterra que mandava na Índia. Então, Gandhi, a partir do momento que ele percebeu que isso não estava certo, ele veio para contrapor o domínio inglês sobre as terras indianas, tá? Dados históricos aqui agora. E aí, nesse ponto, as pessoas que apoiavam ele, que eram inclusive homens indianos de muita posse, mas que de certa forma aceitavam e eram submissos a essas leis inglesas, achavam que a forma como ele se portava era passiva diante daquilo que eles entendiam que deveria ser, porque eles entendiam que a guerra deveria ser uma guerra, que a luta deveria ser uma luta de punição, uma luta de feridas, uma luta de ataque. E Gandhi não. Gandhi entendia que a luta deveria ser uma luta pacífica, que existiam naquela época outros meios de se atingir o inimigo, que não pelas armas convencionais, que não pelas armas de fogo. E aí foi que começou a grande luta de Gandhi, para convencer e trazer aliados para a sua grande filosofia de vida. E o ativismo dele foi exatamente nesse sentido, de fazer incomodar a realeza inglesa, sem que para isso ele precisasse levantar uma arma de fogo sequer, sem que para isso ele precisasse ferir um homem sequer. E ele se indignou a cada vez que um homem foi ferido. E eu preciso ressaltar que ele foi preso inúmeras vezes. Gente, eu confesso, eu não contei quantas vezes ele foi preso. Mas eu posso dizer que muitas, porque conhece aquele ditado, prego que se destaca não leva martelada? Pronto,
bastava ele fazer um movimentozinho, preso. Um movimentozinho, preso. Então, assim, ele incomodou muito, porque ele conseguiu realmente mobilizar boa parte da população e cada vez mais pessoas, mas sem necessariamente fazer com que as pessoas atacassem a realeza. E isso incomodou muito. Então, é uma prova de que há formas, há maneiras diversas de nós nos mobilizarmos sem necessariamente atacarmos com fogo, sem necessariamente nós ferirmos o outro, desde que nós tenhamos, olá, tudo bem? Não tem problema, acompanha a partir daqui. Eu tô falando sobre paz hoje, e para isso eu estou me utilizando do filme Gandhi, que está disponível no Netflix, que foi um dos grandes pacificadores que a nossa humanidade já conheceu, tá bom? Só que para que a gente consiga essa ideologia de pacificação, essa ideologia de alcançar o nosso objetivo, nós precisamos definir uma estratégia, precisa ser uma estratégia muito bem definida, muito bem traçada. Não adianta a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, não adianta a gente querer fazer as coisas a qualquer custo. A gente precisa traçar um plano e precisa ser muito bem feito. E foi o que Gandhi fez. Ele, obviamente, por ter uma boa instrução, por ter uma boa educação, mas não é só isso, não é só ter educação. Obviamente, ele era um homem muito bem diferenciado, de uma evolução espiritual fora do comum. A humanidade, inclusive, conheceu poucas pessoas e teve a presença de poucas pessoas como ele aqui, encarnado. Mas a gente não está aqui para falar só do ponto de vista espiritual, estamos falando ele de modo geral. É preciso uma estratégia para que a gente consiga seguir até o final o nosso plano de ação. Então, a gente precisa ter algo que seja alcançável, algo que seja materialmente palpável, para que a gente consiga e que seja resolutivo, que seja algo que a gente realmente possa traçar a ponto de que a gente possa alcançar. Senão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E dentre as vezes em que Gandhi foi preso, um de seus companheiros lhe contou que o vice-rei impôs como uma das condições para que ele fosse solto, que ele pregasse a não violência. E a resposta que ele deu ao companheiro foi que até aquele momento ele não tinha feito nada além daquilo. E de fato... E as pessoas se incomodavam com isso, porque, na verdade, muitas pessoas, como naturalmente eram estimuladas, acabavam entrando em confrontos, mas não por serem estimuladas por ele, mas porque era da natureza humana procurar a briga, né? E querer a briga, por achar que essa era a única forma de conseguir aquilo que queriam, aquilo que desejavam, de desenvolver o seu instinto animal, que todo ser humano tem. Todos nós somos capazes de desenvolver esse instinto animal. Só que a gente, obviamente, como vivemos em sociedade, a gente vive sempre inibindo esse instinto animal que a gente tem. Mas vai mexer com o filho da gente, vai pisar no nosso calo para ver se nosso instinto animal não vem à tona, né? E a gente vive sempre controlando ele. E aí, ele disse uma coisa que, para mim, foi uma das frases, dentre as frases ditas no filme, foi uma das frases mais sábias. Que para a gente ter independência, a gente precisa mostrar que somos dignas dela. Somos dignos dela. Que não basta a gente querer independência. Porque nessa época, a Índia, obviamente, estava buscando independência. Isso se aplica ao Brasil. A gente está vivendo hoje numa conjuntura em que os brasileiros se dizem muito independentes, a gente busca ordem e progresso, a gente se fala, a gente é um país independente, a gente busca essa autonomia, a gente busca ter decisões muito firmes perante todos os demais países, a gente tem um governo democrático, mas na hora das decisões serem tomadas, na hora do pulso firme, falta muito. Falta a gente mostrar que, de fato, nós somos dignos da independência que nós temos. Falta o povo, de um modo geral, e eu não tô aqui para citar nomes, eu não tô aqui para nomear ninguém, tá? Eu tô falando de modo bem generalizado mesmo. Falta de todo mundo. Falta a gente mostrar que nós somos a força, sabe? Falta a gente mostrar que a gente tem organização suficiente para mostrar que o nosso país consegue sim ir adiante, que o nosso país consegue sim crescer, que a nossa terra, a nossa, não é de quem está lá fora.
consegue sim ser autossuficiente, que a nossa terra consegue sim conservar os seus, que a nossa terra consegue sim conservar as suas florestas, que a nossa terra consegue sim conservar a sua água doce, consegue conservar as suas fontes naturais, sabe? E a gente ultimamente não tem mostrado isso, muito pelo contrário, a gente tem deixado escorrer pelas mãos. Inevitavelmente a gente tem deixado escorrer pelas mãos. E mostrando ao mundo, ao resto do mundo, que a gente ultimamente não tem tido a capacidade de cuidar do que é nosso. Ou seja, a gente tem dado o que falar. A gente tem dado motivos para que os outros falem. Aquilo que a gente sempre fala da vida da gente. Eu não gosto de dar motivo para que os outros falem de mim, pois, no modo geral, a gente tem dado motivo para que os outros falem da gente. E é mais ou menos isso que a gente fala. Quando a gente está falando de pacificação, é cada um cuidar do seu. Cada um tem cuidado de sua vida individualmente. E da nossa vida como um todo, significa cuidar do nosso. E o nosso é o nosso país, é o nosso mundo, é onde a gente vive, é de onde a gente veio, é onde a gente está e onde a gente pretende estar amanhã, no futuro. E os nossos filhos estarão, as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos estarão com fé em Deus e é onde a gente quer que eles tenham um bom ambiente para estar. E se a gente não cuidar disso e incentivar os nossos filhos para que eles cuidem disso de uma forma pacífica, com uma estratégia bem traçada, quem mais fará isso? E a gente precisa desde já criar neles essa consciência. E essa consciência precisa ser bem criada, porque se desde já nós criarmos neles e tivermos tão somente a ideia individualista de o nosso é nosso, e ninguém precisa ter esse pensamento, nós não vamos conseguir ter mais ninguém que pense pelo todo, além daqueles que já se foram. E como no filme fica bem claro, Gandhi ele tenta pensar pela coletividade e aí um dos companheiros dele dizem, mas não existem outros Gandhis por aí, Gandhi só você. Infelizmente, de fato, até hoje não existiu outro Gandhi, Gandhi só foi aquele. Mas por que não existir outro Gandhi? Há tempo de existir outro Gandhi, pode existir outro Gandhi e há espaço para existir quantos Gandhis forem necessários e quantos Gandhis forem possível, desde que nós possamos, desde que nós permitamos que isso aconteça. Mas para isso a gente precisa querer que isso aconteça e abrir espaço para que isso aconteça, para que nós sejamos pacíficos o suficiente para entender que o mundo é de todos e que o Brasil é nosso e que a gente precisa tomar pulso e assumir as rédeas de um país, de um lugar que é nosso, que a gente seja pacífico o suficiente para entender que essa guerra é nossa e que a gente precisa se utilizar das armas que a gente tem nas mãos agora, que não são armas de fogo, mas são outras armas, que nesse momento a gente pode chamar, ao invés de armas, de virtudes, que se bem utilizadas podem nos tornar invencíveis, não imortais, infelizmente, mas invencíveis, e pode tornar a gente tão fortes a ponto de não só combater o coronavírus, como tantas outras doenças que nos acompanham já há tanto tempo, que já são conhecidas nossas há tanto mais tempo, e a gente não conseguia combater, mas a gente pode torná-las obsoletas, desde que a gente queira isso. Mas isso requer união, isso requer realmente união de forças. E isso a gente não está fazendo nesse momento. E se estamos fazendo em pequenos grupos. E esses grupos precisam se unir de fato. É preciso que haja uma aliança, e uma aliança forte, para que isso realmente seja combatido cada vez mais rápido e de uma forma cada vez mais consistente, para que a gente de fato consiga ter êxito nessa luta. Lutar para mudar ou lutar para punir? Essa é a grande questão do momento. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui nesse momento querem lutar para mudar, porque é o que a gente está precisando no momento. Mudar o contexto em que a gente está vivendo, mudar a realidade que a gente está vivenciando, porque muita gente está cansada e a gente não quer mais ver as notícias que a gente tem visto. Eu sou o tipo de pessoa que não assisto mais jornal, eu não aguento mais ver jornal, porque eu ligo o jornal e só vejo coisas ruins acontecendo. E eu acredito que você também não quer mais ver tanta coisa ruim acontecendo, a gente quer ver boas notícias. A gente não quer mais ter que fazer detox compulsoriamente. A gente quer ligar a TV e se surpreender com coisas boas acontecendo, compartilhar coisas boas com o próximo, ter coisas boas a compartilhar sempre.
Apesar das coisas ruins que sempre acontecerão, apesar das preocupações que sempre acontecerão, apesar dos problemas que sempre acontecerão, e isso é um fato. É como eu disse ontem, sermos felizes apesar dos problemas, porque ser feliz apesar dos problemas é uma escolha e não vivermos em função dos problemas, mas que a gente possa fazer disso uma constante em nossas vidas. Mas isso requer união e que requer que nós sempre pensemos no outro como um semelhante nosso, independente de classe social. Independente de cor, independente de raça, independente de cultura, independente de religião. Foi isso que o Covid veio nos ensinar, que ele pode atingir qualquer um e ele não está preocupado quem é, de onde veio, como vive, quanto tem, quanto pode pagar. Ele não quer saber qual é a cor, ele não está preocupado com isso. E por que nós temos que nos preocupar tanto com isso? Porque o Covid não quer saber em que hospital você está, em que país você mora, de que cidade você veio, qual é a sua cor. Então, que a gente se desligue um pouco desses valores e nos preocupamos um pouco mais com os valores que realmente importam nesse momento, que são de fato os valores que irão nos salvar. Lutar para mudar, creio que Deus quer mudança. Não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que esse é o momento da luta para a mudança. E a gente está nas nossas mãos as armas para essa luta. Só que no momento eu estou percebendo que muitas pessoas ainda não se deram conta de que tem nas suas mãos a faca e o queijo. E ainda não estão conseguindo atender a esse chamado. É o que eu digo sempre, que o chamado acontece a todo momento. Só que às vezes a gente está esperando o chamado, sabe? Aquele chamado que vem com fogos de artifício e a gente fala assim, nossa, esse é o chamado. Mas às vezes não, gente. O chamado vem de uma forma bem discreta. Um sopro no ouvido. E se você não estiver prestando atenção, o chamado vai passar e você não vai perceber. E você já foi chamado e você nem se deu conta. Então, que a gente preste atenção aos sinais que a vida está nos dando a todo momento. E nesse momento de confinamento, então, que a gente preste muita atenção em cada detalhe que nos passa, que nos acontece todos os dias. Porque os chamados estão acontecendo a todo momento e a gente precisa prestar atenção. Porque pode ser um vizinho que está nos ligando, pode ser um amigo que nos manda uma mensagem via WhatsApp, pode ser um parente que está falando com a gente, pode ser um aperto no peito que diz assim, fale com não sei quem, sabe? E você vai lá, fale, porque você não sabe como é o dia de amanhã. Enfim, pode ser tanta coisa que acontece de forma inesperada e, de fato, quem é que imaginava 2 meses atrás que nós estaríamos vivenciando essa realidade hoje? Ninguém. Nós passamos o Réveillon todo mundo às mil maravilhas. E quem imaginou do Réveillon para cá que nós estaríamos vivenciando a realidade que nós estamos vivenciando? Muita gente passou o Réveillon nas festas, às mil maravilhas. Eu mesmo conversei com pessoas que já estavam me dizendo, agora eu estou preocupada com São João. Vou alugar casa em Bicuí. Cadê a casa de Bicuí? Cadê o São João? Quem vai para São João em que lugar? Porque até agora eu estou vendo cidades que cancelaram São João. Entendeu? Como as coisas são imprevisíveis e a gente não dá pra gente ficar sempre se resguardando em cima do amanhã. A gente tem o hoje de certo e olhe lá, porque até o final do dia eu não sei como é que vai ser. Pena que tem algumas pessoas que querem que a pandemia passe. Que querem que a pandemia não passe, né? Que você quer dizer? Que pena que algumas pessoas querem que a pandemia não passe, né? E não se preocupam em aproveitar para crescer espiritualmente, fazer essas reflexões, etc. Pois é, até mesmo no carnaval. Eu, no carnaval, na verdade, confesso que eu já estava preocupada. Eu nem fui à rua, não quis conta com rua, porque eu já estava preocupada. Eu já estava temerosa dos reflexos que tudo isso ia trazer. Mas, enfim, e assim, é pra gente se preocupar, é pra gente se ater, é pra gente olhar pro outro. E aí eu vou trazer uma frase que eu vi no filme e eu copiei a frase, que eu achei super interessante. Eu vou ler pra vocês, que diz o seguinte. Foi em um dos jejuns que Gandhi fez porque ele não aceitou que a sociedade estivesse tão violenta, estivesse vivenciando conflitos. E aí ele já muito mal diante desse jejum que ele estava fazendo. E aí um dos companheiros perguntou, Gandhi, o que é que você quer? E ele disse, eu quero que todos parem de brigar uns com os outros. Eu quero que todos. Aí ele, mas alguns grupos já pararam. Ele, alguns não basta. Eu quero que todos parem. E aí ele disse a seguinte frase para uma das seguidoras dele. Em toda a história, a verdade e o amor sempre triunfaram. Houve tiranos e assassinos, e por um tempo eles pareceram invencíveis, mas eles sempre caem. Quando estiver em dúvida,
Se esta é a vontade de Deus, ou se é assim que o mundo deve ser, pense nisto. E então, tente agir à sua maneira. O que é que vocês acham? Oi! O que é que vocês acham? Nossa, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, tão antigo e tão atual. Parece que Gandhi estava adivinhando, naquele tempo, o que é que ia acontecer. E, parece que ele estava prevendo. Nostradamus. Temos um outro Nostradamus na vida e parecia que ele estava antevendo as coisas que estavam por vir. Ou será que as coisas são mais antigas do que a gente imagina? Na verdade, as coisas simplesmente vão acontecendo e se repetindo na história. E a gente aqui não se dá conta. Na verdade, os problemas só mudam os personagens. E aí a gente aqui, na verdade, não consegue se reinventar a ponto de saber viver a história à medida que ela vai mudando de perspectiva. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, sempre vai haver um motivo para a guerra, se é que vocês me entendem. Em algum lugar do mundo, ou em todo o mundo, sempre vai haver um motivo que gere a discórdia. Sempre vai haver um motivo que gere a briga. Sempre vai haver um motivo que gere a guerra. E desse mesmo motivo que gera a guerra, é esse mesmo motivo que pode gerar a união, que pode gerar a mudança. É esse mesmo motivo da guerra que pode gerar a transformação. E isso depende de quem? Da gente. Depende da gente, que podemos funcionar como pontos fora da curva, enquanto todos têm a sua atenção direcionada somente para um foco, que nesse caso muitos é a doença, muitos estão focados só em olhar para a doença, para o vírus, para quantas pessoas morreram, quantos morreram, eu não saio de casa porque o vírus, porque está ruim aqui em casa, enfim, enquanto estão preocupados em olhar tão somente para as reclamações e para as coisas ruins que o confinamento e todos os demais aspectos do coronavírus têm trazido, podemos ser o outro lado da moeda. Aquelas pessoas que estão olhando para tudo isso e enxergando o quanto nós podemos crescer enquanto tudo isso está acontecendo. E crescer. Porque quando tudo isso passar, a gente vai sair do lado de fora, sabe? Esticar a coluna assim, sabe? Ai, pronto. Vai olhar pro céu. Respirar fundo e dizer, vamos lá agora. Agora eu estou pronta para vivenciar tantas coisas novas. Estou pronta para vivenciar tantas coisas e compartilhar com o mundo tantas coisas que eu aprendi nesse tempo, sabe? E isso depende da gente, a gente acumular bagagem nova ou não, né? Exatamente, Isabela. Eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, não se preocupe, não. Então, é isso. E aí tá nas nossas mãos essa decisão do que a gente vai fazer. E foi mais ou menos isso que Gandhi transmitiu para mim, sabe? Em que a todo momento ele não se desviou do seu propósito. Mesmo que tentado em diversos momentos sobre escolher entre a guerra sangrenta e a guerra pacífica, em todos os momentos ele escolheu a guerra pacífica. Lutar por uma Índia independente pacificamente. Por mais que muitas pessoas quisessem a guerra sangrenta e entendessem que somente pelo sangue era possível alcançar a independência, ele acreditou que não. Que por meios pacíficos e civilizados, com diálogo, sabe? Mostrando o seu valor, que era possível se impor e mostrar de fato o que nós queremos, o que nós somos, do que somos capazes e até onde podemos ir. E de fato a gente pode tudo isso aqui hoje, na nossa realidade que a gente está vivendo agora, diante de coronavírus, diante desse impasse político, dessa bagunça toda que a gente está vivendo em nosso país, entendeu? Diante de tudo isso que a gente está vivenciando, a gente pode fazer a mesma coisa, mostrar o nosso valor enquanto povo, mostrar até onde nossa população, o nosso povo é capaz de ir, mostrar o potencial da nossa sociedade, fazer tudo isso de forma pacífica, ativa, provocativa e não violenta. Podemos fazer tudo isso de forma educada, mostrando que nós somos competentes. A gente pode fazer isso, somos trabalhadores, somos capazes.
de forma organizada, de forma ordenada. Isso só depende da gente. E aí uma das coisas também que me chamou muito a atenção, que eu vou falar exatamente agora, acaba coincidindo. Eles não controlam, nós controlamos. Essa é a força da resistência. Enfim, não foi programado, acabou coincidindo exatamente com o ponto que eu tinha anotado do filme. Gente, é exatamente isso. Quem está lá controlando? Está lá porque nós, eu, vocês aí, colocaram. Significa que nós temos o controle. E nós sempre tivemos o controle. Tiremos da nossa cabeça a ideia de que, porque ele não faz. Ele não, quem faz é a gente. E se eles estão fazendo tal qual, a gente fala da nossa vida. Lembra que ontem eu comentei assim, porque meu marido me faz infeliz, meu filho fica me dando desgosto e eu fico em depressão porque é meu filho que faz. É porque meu marido, é porque minha esposa. Não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho, não é o cachorro, não é o periquito, não é o papagaio, não é a vizinha, não é ninguém. É você. Porque é a gente que dá ao outro poder para que ele faça com a gente aquilo que ele está fazendo. É a gente que determina o limite para que o outro se apodere da gente, do nosso emocional e do nosso psíquico, entendeu? É a gente que dá ao outro o poder que ele tem sobre nós. E se hoje o nosso meio político, se o meio social está tomando sobre nós o poder que ele está tendo hoje, é porque a gente está permitindo. Então, vamos assumir as rédeas, assumir o controle do que é nosso, agora de forma ordenada, de forma educada, de forma não violenta, certo? Para que a gente, de fato, possa ajudar o nosso país, para que a gente possa, de alguma forma, para que de alguma forma a gente possa fazer o nosso país, a nossa sociedade crescer e alcançar o potencial que de fato ela tem capacidade para alcançar. Mas tudo isso a gente pode fazer de forma pacífica. E aí eu vou dizer a vocês, Gandhi conseguiu alcançar a independência da Índia. Conseguiu. Fato. Não foi da forma que ele imaginou? Não foi da forma que ele imaginou. Porque aliado a essas ideologias pacifistas que ele tinha, por trás disso também tinha a necessidade de decisões políticas que precisaram ser tomadas, que inclusive implicou na divisão da Índia, entre Índia e Paquistão. Houve a criação do Paquistão, foi quando aconteceu a independência da Índia. Houve a criação do Paquistão para que o Paquistão fosse para os muçulmanos, para quem era muçulmano, e a Índia para os hindus. E aí começou também uma guerra civil na época, porque na Índia acabou ficando alguns muçulmanos e no Paquistão acabaram ficando alguns hindus, também dados históricos do filme. Mas enfim, recebemos o que permitimos receber, claro, fato. Com essas abordagens, para ser compartilhada, você deveria gravar uns áudios. Isabela, eu já passei por alguns áudios, mas em razão de algumas circunstâncias, eu acabei dando um tempo nos áudios e estou me dedicando no momento agora às lives. O nosso partido precisa ser o Brasil. Exatamente, Sogrão. Nosso partido precisa ser o Brasil. Adoro lhe ouvir no grupo de encontro da cultura. Isabela, obrigada, meu amor. Mas eu pretendo voltar com os áudios, tá? Vamos aos poucos, tudo bem? Isso, nosso partido precisa ser o Brasil, nosso partido precisa ser a gente, sabe? A gente se amar e dizer assim, não, eu fico observando assim, eu não tô aqui para defender ninguém, tá? Eu não sou partidária, eu não sou nem fã de política, tá? Mas eu fico olhando como eles são patriotas. As pessoas dos Estados Unidos, eu fico olhando como eles são patriotas, sabe? Eles colocam na porta de casa a bandeira dos Estados Unidos. Eu acho isso o máximo. A gente só usa a blusa do Brasil e só usa as cores do Brasil quando a gente tá vivendo a Copa. Pronto, no máximo. Porque fora isso, até se a gente sai na rua algum dia, aleatório, com uma roupa verde e amarela, até Copa, a gente sofre bullying. Porque as pessoas ainda caçam da gente se a gente usa roupa verde e amarela ou qualquer outra cor que é da bandeira. Porque a gente não pode nem fazer isso, nem soar com o patriotismo, porque a gente ainda é feito de bobo, entendeu? Chega a esse ponto. Então, assim, a gente se observe mais nesse sentido. Se a gente quer sair por aí plantando a paz, vamos observar os nossos atos, se de fato nós estamos disseminando a paz e disseminando uma cultura de patriotismo, como de fato nós queremos ver nos outros. E se nós estamos fazendo aquilo que a gente gostaria de ver no outro, tá?
E aí, uma coisa de fato que a gente fala também, no seguinte aspecto, que eles estão esperando a guerra, mas não tirarei vantagem disso. Isso é outra forma de revidar. Como eu já vinha falando, né? Que eles esperavam a todo momento que a guerra viesse pelo sangue. E Gandhi não, muito tranquilamente. Ele falava, minha guerra é de outro jeito. Minha guerra é com inteligência. E nós precisamos ter inteligência. E eu acho que é o que está faltando, às vezes, para a gente conseguir ter respostas melhores diante de algumas jogadas que têm sido feitas. Não estamos agindo com inteligência, estamos agindo com instinto, estamos agindo por impulso e não por inteligência. Não estamos pensando antes de agir, estamos reagindo tão somente. E quando a gente reage, a gente não pensa. A gente age no impulso porque o nosso cérebro está tão somente buscando ali na sua bagagem algum sentimento na memória dele, sensações que ele teve quando ele viveu algo parecido com aquilo, está reagindo. Ele não está agindo, ele está reagindo. Então, que nós passemos a agir ao invés de tão somente reagir, para que a gente consiga ter atitudes melhores, mais conscientes, e das quais nós possamos nos orgulhar, seja de quem está lá no poder, né, nos representando, porque não nos controlam, eles nos representam, porque quem controla é a gente, quem manda em tudo aqui é a gente, entendeu? E a gente precisa ter essa consciência de idolatrar eles lá, porque não são eles. E aí uma frase interessante que surgiu lá é: o olho por olho está deixando o mundo inteiro cego. E de fato, cada um quer inflar o próprio ego, cada um quer dizer que o seu é melhor, que o seu país, cada chefe de estado quer dizer que a sua medida, que a sua conduta está melhor do que o outro, cada governador está querendo governar melhor o seu estado, cada prefeito está querendo dizer que a sua cidade está sendo mais bem protegida. E nessa briga de egos, quem é que está sofrendo com isso? Quem é que está se prejudicando com isso? A gente precisa pensar em conjunto, nós precisamos pensar em equipe. É momento de pensarmos em grupo, é momento de pensarmos todos juntos por uma nação, porque é o momento da nação, é o momento de termos orgulho de uma nação, de um estado como um todo, que é o Brasil. É o Brasil, é o mundo, é o planeta que está doente, é o mundo que está doente. Não é cada um de nós, deixarmos de ser tão individualistas e passarmos a ser a coletividade, porque é a coletividade que está precisando do apoio mútuo. E se nós não nos conscientizarmos disso agora, não vai ter um momento ideal para isso, certo? E aí a gente diz assim, e se não der certo? Eu vou dizer a você a mesma coisa que disseram a Gandhi. Se não der certo, ao menos nós seremos lembrados por termos tentado o nosso destino. Certo? É melhor sermos lembrados por termos tentado o nosso destino do que nem sermos lembrados, justamente porque nós ficamos parados no mesmo lugar, sem fazer nada. Então, se Gandhi hoje virou história e foi um dos grandes pacifistas que a história da humanidade conheceu, é porque ele não desistiu em momento algum do que ele acreditava, da ideologia dele, do propósito dele de ir atrás, porque ele apanhou, ele foi preso inúmeras vezes, mas ele nunca desistiu de lutar pelo que ele acreditava, pelas pessoas. E isso não fez dele um homem mais rico, não foi por dinheiro, foi porque ele acreditava que o mundo poderia ser melhor com aquilo que ele acreditava. Então, se ele foi o que ele foi, é porque ele morreu tentando um destino. E a gente pode morrer. Ainda que não seja agora, não estou dizendo que vai ser agora, mas a gente pode ser lembrado por tentar o nosso destino. A gente não precisa se tornar um mártir, não, sabe? Mas vamos tentar o nosso destino. Vamos nos arriscar mais. Vamos nos jogar mais na nossa vida para que a gente tente, para que a gente se esforce, para que a gente lute para mudar e dizer: tentei. Eu fiz, eu busquei, eu fui, eu lutei, eu me uni, eu conversei, eu falei. Fui lá. Não deu, não tem problema, mas eu tentei.
E aí Gandhi disse uma outra célebre frase: os únicos demônios do mundo são aqueles que habitam o nosso coração, e é nele que as batalhas devem ser travadas. E dizendo essa frase, eu finalizo aqui os comentários com a seguinte pergunta: que tipo de guerreiro você tem sido nessa luta? Você sabe dizer? Faz essa reflexão daí, porque essa foi a última pergunta que foi feita a Gandhi, a última entrevista que foi feita a ele, antes dele ser assassinado. E segundo ele foi um lutador, um guerreiro que fracassou, porque segundo ele não alcançou a meta que ele tinha para alcançar. E você? O que é que você tem a dizer sobre a sua luta, sobre você, sobre o seu desempenho enquanto guerreiro? Como é que você se avalia? Gandhi se considerou um fracassado. Eu acho que não. Como dizia uma seguidora dele, que ela achava que ele foi o homem que conseguiu tirar a humanidade da loucura quando ela mais precisou, sobretudo a Índia. E você, que tipo de guerreiro você tem sido nessa luta? E que tipo de guerreiro, vou acrescentar mais, você pode vir a ser nessa luta? Que tipo de guerreiro você pode se transformar nessa luta? Você já parou para pensar nisso? Porque talvez você não tenha sido ainda, mas isso não quer dizer que você não pode vir a ser. Esse é um bom aspecto que você pode pensar também. O fato de você não ter sido não quer dizer que você não pode se tornar, tá certo? Para fechar, como de costume, vou só fazer a leiturinha do dia, tá certo? Que diz o seguinte: os obreiros da paz são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Os que falam na concórdia, os que escrevem, concitando a serenidade, os que pregam a necessidade de entendimento, os que exortam a harmonia, os que trabalham pelo equilíbrio. Em certa ocasião, disse-nos Jesus: eu não vim trazer paz à terra, e sim a divisão. Entretanto, em outro lance dos seus ensinamentos, afirmou-nos convincente: a minha paz vos dou, mas não vou-lo dou como o mundo o dá. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que, para sermos construtores da paz, é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando, bastas vezes, o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechado recinto do coração. Os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e, por isso mesmo, não ignoram que ela é construída, laboriosamente construída, por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas, tais quais sejam os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações, os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia, os que procuram esquecer-se para que os outros se façam favorecidos ou destacados, os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados, para que haja mais amplas facilidades no caminho dos semelhantes. E aí? Vocês têm sido doadores de paz? Guerreiros nessa luta? Façam essa reflexão e a gente se vê amanhã na nossa próxima live, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de tarde para todo mundo. E até amanhã, meus amores. A gente se vê. Tchau, tchau.